Olá, sejam bem-vindos novamente. Esse é o canal Minuto Conservador, eu sou Marcelo Lima. E no último dia 21, a diretora de fotografia Alina Hutchins morreu após um disparo acidental dentro do set do filme Rust, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. O autor do tiro foi o ator Alec Baldwin, que usava uma arma cenográfica durante a filmagem. O diretor do longa, Joel Souza, também se feriu. Nascida na Ucrânia, Hutchins se formou em jornalismo e depois mudou-se para Los Angeles, onde começou a trabalhar com cinema. A diretora de 42 anos chegou a ser atendida em um hospital na cidade de Albuquerque, mas não sobreviveu. Rust é um faroeste que se passa no estado de Kansas no final do século XIX. Conta a história de um menino de 13 anos que, após a morte dos pais, foge junto ao irmão mais novo e seu avô, Baldwin, um homem sentenciado à morte pelo assassinato acidental de um fazendeiro local. A morte de Hutchins paralisou a gravação do filme, que ainda não tem data para reiniciar. No momento, a polícia do condado de Santa Fé investiga as circunstâncias do acidente. Antes de tudo, é importante frisar, na maior parte das vezes, as armas cenográficas usadas em sets de filmagens são, na verdade, armas de verdade. O que muda é a munição. As balas de festim, ou em inglês blanks, que significa vazio ou espaço em branco, são como balas normais, a não ser por um detalhe decisivo. Elas não possuem projétil, a parte da munição que atinge o alvo. É por isso que elas são usadas em filmes, séries de TV e novelas. Uma bala é composta por 4 partes. A primeira é o estojo, um recipiente tubular cheio de pólvora e que funciona como suporte para as outras partes. A segunda é a espoleta, que fica na base do estojo. Ela solta uma fagulha quando é atingida pelo percussor. O martelinho acionado pelo gatilho da arma. Essa fagulha queima a pólvora guardada dentro do estojo. Os gases liberados pela queima empurram a quarta e mais importante parte da munição, o projétil. Ele fica fixado na outra extremidade do estojo e o tiro sai, mas na ponta da bala de festim não há um projétil, e sim um pequeno orifício. A pólvora queima quando é atingido pelo percussor, mas não há o que empurrar, por isso a bala de festim faz o barulho e dá a sensação de disparo de algo, mas nada sai do cano. Mas isso não quer dizer que elas sejam inofensivas. Se o tiro for a queima-roupa, o gás quente que sai do cano pode causar ferimentos graves, especialmente se o cano da arma estiver colado ao crânio ou nos olhos. Em 1984, algo similar aconteceu com o ator americano John Eric Exum, que morreu após um acidente no set de um programa de televisão. Ele o carregou com uma bala de festim, apontou para sua têmpora e atirou. A força da explosão foi tão forte que acabou fraturando seu crânio. No universo dos efeitos especiais existem ainda as dummy bullets, balas fictícias. Elas são ainda mais similares às balas de verdade, mas com uma diferença: não possuem pólvora para a explosão. São geralmente usadas em cenas em que os personagens aparecem recarregando uma arma. Em 1993, Brandon Lee, filho de Bruce Lee, tinha apenas 28 anos quando morreu durante as filmagens do filme O Corvo, no qual era protagonista. Em uma cena de tiroteio, Brandon foi alvejado por uma arma carregada com balas de festim. O problema foi que no cano dela ainda havia parte de uma dummy bullet, que foi impulsionada pela explosão e atingiu o ator. Apesar do caso de Hutchins e dos relatos acima, acidentes com armas de fogo em sets de filmagem são raros. Isso porque são bastante burocráticos e envolvem diversas medidas de segurança. Cada lugar possui as suas diretrizes para filmagens do tipo. No Reino Unido, cenas com armas, mesmo que sejam réplicas, podem exigir a presença da polícia. No estado americano do Texas, a produção precisa de licenças específicas para o uso de armas no set. O recente acidente nas filmagens de Rust movimentou uma série de discussões sobre o uso de armas de fogo na indústria cinematográfica. O principal argumento é que os efeitos visuais, aliados à edição de som, já são suficientes para simular disparos de armas de fogo. No Twitter, o cineasta Ben Rockola sugeriu outra alternativa: armas de airsoft. São equipamentos que funcionam com pressão, têm uma ponta laranja e que dispara bolinhas de plástico. São usados em treinamentos militares ou como passatempo. Balas de festim são péssimas, escreveu Rockola. São extremamente perigosas e, mesmo no melhor dos cenários, ainda consomem muito tempo de produção. E como daria para simular o lampejo de luz que acontece graças à explosão dos gases dentro do cano? Simples.
computação gráfica. Se esse for o caminho para garantir ainda mais segurança às pessoas, vale a pena considerar. Infelizmente é lamentável o que aconteceu na gravação e nós vamos trazer sempre novas informações para vocês sobre esse caso.